Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Evandro Silveira. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero também louvar a Deus pela vida de cada um que for receber esta palavra. Deus seja louvado na tua vida. Mas sem mais delongas, livro de João, capítulo de número 3, e o verso de número 16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, por que Deus amou o mundo de tal maneira? O homem pode ser salvo porque o amor de Deus é muito grande. Mas, amado Deus, nos deu o que tinha de melhor, de mais precioso, para que fosse sacrificado naquela cruz e tivéssemos a vida eterna. Meus irmãos, o sacrifício foi feito de uma vez por toda, mas somente aqueles que aceitam e que são salvos. E um cheque em branco, meus irmãos, é assinado. Basta preencher. Mesmo assim, muitos não querem. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele veio trazer a salvação. João capítulo 3, verso 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus irmãos, não há julgamento para o crente, porque morremos com Cristo. E não há como cobrar, meus irmãos, uma vida de quem já morreu. Jesus gravou na cruz a cédula que nos condenava, pois que aceitamos Jesus, temos o privilégio de reconhecermos que erramos e sermos perdoados por Deus, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Quem não crê, meus irmãos, no nome do Filho de Deus será condenado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A vós vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo, aleluia, a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, para mostrar nós o século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 9. Meus irmãos, quem honra o Pai passou da morte para a vida. Já morreu em Cristo, só honramos a Deus se aceitamos o seu Filho amado. Meus irmãos, ele nos vê como filho pelo sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39 diz: que diremos, pois, a estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, e nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus, ou glória, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, aleluia, a regeneração, meus irmãos, é a solução de Deus para o homem pecador. Quando Deus, nos princípios, criou os céus e a terra, antes de criar o homem, ele já tinha um plano completo. Deus é magnífico e quando faz um plano, o faz de uma vez por todas. Meus irmãos, ele sabia que Lúcifer iria cair, que Adão iria desobedecer e pecar, e sabia que o povo iria crucificar Jesus. Até juiz, até o juízo final, ele já tinha em seus planos e não os muda de acordo com a consequência. Na eternidade, aonde está ele, vê tudo do início ao fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. O plano de Deus é perfeito e não muda, meus irmãos. Ele é o onipotente, onisciente e onipresente. Portanto, ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Desde o início, Deus já preparara o sacrifício que iria apresentar para o resgate do homem. Aleluia! Em João, capítulo 1, verso 1 ao 3 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Meus irmãos, no português, o verbo é o termo essencial da oração. Não se consegue escrever uma frase sem o verbo. Assim é Jesus, o princípio em nossa vida. Sem Jesus não somos nada. Aleluia. Dizemos então que no princípio era Jesus e Jesus estava com Deus. Jesus era Deus e sem Jesus nada do que foi feito teria sido feito. Jesus é a palavra de Deus e o pão da vida. Ele disse que aquele que não comesse da sua carne não teria parte com ele. João capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Comer da carne e beber do sangue é comer a palavra e abastecer e alimentar o Espírito Santo. Aleluia. João capítulo 6, verso de número 54 ao 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia,
porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Meus irmãos, João capítulo 1, meus irmãos, Jesus foi o sacrifício que Deus escolheu para tirar o homem do império das trevas, através para o reino da luz, para resgatar a humanidade, tirá-la das mãos de Satanás. João capítulo 1, verso 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e da verdade. Meus irmãos, Deus deu Jesus, que era o que melhor ele possuía, para morrer por aqueles que eram pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus, meus irmãos, não precisa nos provar nada. Nós é que temos que provar para Deus. Nós é que desobedecemos, que caímos. Mesmo assim, Ele nos deu o seu bem mais precioso para provar o seu amor para conosco. A palavra de Deus nos diz que somos a menina dos seus olhos, mas muitas das vezes nós não damos crédito a isso. Conhecemos a palavra, mas não o praticamos. Não buscamos crescer nela. Achamos que sabemos demais e ficamos parados no tempo e no espaço. E nós vamos morrer sem conhecer a misericórdia de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A regeneração, meus irmãos, começa em nossa vida, o processo de restauração da imagem moral de Deus. Porém, enquanto não formos inteiramente santificados e glorificados, não poderemos refleti-la de modo perfeito em nós, pensamentos e ações. Marcos capítulo 7, verso 21 ao 22, 23 diz: Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Deus não distingue entre pecados cometidos na mente e os consumidos por ação. Mas maus desígnios, meus irmãos, são pensamentos maus, donde procede todos os males e pecados. Prostituição é o pecado sexual em geral. Furto é o mesmo que tomar para si o que não lhe pertence. O homicídio é a ação de matar um ser humano e um assassino. O adultério é a infidelidade conjugal, traição. A avareza é o ato de desejo de posse ilícita e exagerada, inclusive no que se diz respeito, aleluia, à área sexual. A malícia é um termo geral para ser ferir a atos de maldade. O dolo é o uso de engano ou sutileza em palavras ou atos com a finalidade de fazer o mal. Lascívia é o mesmo que dissolução, é a tentação, é a tendência à luxúria, à sensualidade, à inveja ou o olho mau, é o sentimento de cobiça à vista da facilidade, da superioridade de outras pessoas. A blasfêmia é uma afronta contra a majestade de Deus. A soberba é o mesmo que arrogância, orgulho, vaidade e presunção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A regeneração é o ato realizado só por Deus.
no qual ele renova o coração humano, fazendo reviver depois de estar morto. A regeneração é necessária porque todos os descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado deles e são moralmente incapazes de fazer o que é bom. Meus irmãos, Jesus diz que a menos que se nasça de novo, não se pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sem a graça de Deus, os pecadores não podem encontrar a porta, muitos menos entrar por ela. João capítulo 15, verso 5, Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Meus irmãos, sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Jesus é o caminho, ele é a porta estreita, ele é a porta do céu. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Meu irmão, que esta palavra venha entrar no teu coração nessa noite, que Jesus ele te ama, que Deus ele te ama, ele quer te salvar, ele tem melhor do que o mundo possa te oferecer. Jesus ele tem a vida eterna para te oferecer nessa noite em Cristo Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, uma vez mais me coloco em oração nessa noite, por essas vidas, por essas almas, meu Pai. Pai, vai de encontro, Senhor. Derrama do teu amor, derrama da tua misericórdia. Pai, que a tua palavra não volte vazia nessa noite, mas que a tua palavra venha confrontar, Senhor. Que esta palavra venha, Senhor, despertar, Senhor, no coração das pessoas o teu amor, a tua misericórdia, meu Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, derrama do teu amor sobre nós, Senhor. Derrama da tua misericórdia salvífica, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, assim eu oro, meu Pai, nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.